Ok. Entretanto, ok. Toda a gente nos consegue ouvir, todos os três, certo? Toda a gente que já está na sala? Conseguem ouvir? Consegue-nos ouvir, certo? Fábio, Sim. pinga aí. Sim? Eu consigo. Fernando? Ok, Ok. ok. Tudo Também, bem? também. Ok. Ok, malta. Eu vou começar. Vou só dar aqui uma partilha de ecrã muito curta. Se vocês virem o meu ecrã, digam-me, por favor. Eu estou vendo. Ok. Prontos. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui mais uma vez no Meetup do Porto Data. Porto Data já é uma plataforma que existe desde 2014, início de 2014, que nós temos já não online, começamos como presencial, mas atualmente, desde o Covid, basicamente temos feito só sessões online. E vai haver a possibilidade de fazer uma pessoalmente, este ano ainda, felizmente, Opa! que é uma coisa boa. Eventualmente vamos até tentar juntar mais do que só a nossa comunidade e tentar juntar outras comunidades aqui no Porto, ok? Eu estou a aproveitar para dizer isto porque, Pedro, já sabes que a comunidade Power BI vai ser uma das convidadas, estou já a referir que seria uma coisa boa, estou a tentar arranjar um spot porreiro para a gente fazer o próximo meetup e se vocês estiverem concordarem connosco, basicamente poderemos fazer um in-person para finalizar o ano, digamos assim, em dezembro. Ok? Qualquer coisa que a gente pode discutir depois desta meetup, ok? De qualquer forma, bem-vindos a mais um Portata. A ideia deste meetup nós não vamos apresentar nada, nós vamos discutir algumas coisas que foram ditas ou apresentadas durante o Ignite, ok? Vamos lançar aqui alguns temas para cima da mesa de uma forma random, ok? Não existe nenhum guideline, nada do género. Para vos dar uma ideia, eu estou mais, digamos, focado em bases de dados OLTP, ou então, melhor ainda, a melhor forma de o fazer é apresentar todos nós. Ok, o meu nome é Ivan, a maior parte das pessoas que estão na meeting já me conhecem. Eu tenho 39 anos, eu trabalho numa fintech, já nesta fintech há qualquer coisa como praticamente 5 anos. Fui e passei por muitas empresas como DBA no passado. Neste momento tenho trabalhado mais até na parte de cloud do que propriamente nas partes on-prem. Tenho um foco muito específico em sistemas OLTP ou em sistemas NoSQL. Para além disso, como se calhar muitos de nós, sou um pai a tempo inteiro, tenho 3 filhos, adoro futebol, sou um fã de Futebol Clube Porto, ok? Sei que a gente perdeu contra o Benfica, mas temos que viver com isso, para a próxima ganharemos. Basicamente adoro praticar desporto em geral, sem nada em específico, desde correr, simples ping-pong, para mim é espetacular, ok? Agora vou passar a palavra aqui ao Pedro, vou deixar o Pedro basicamente falar um pouco dele, melhor do que eu, e ele próprio pode falar dele próprio. Força, Pedro. Obrigado, Ivan. Olha, antes de passar aqui pelas outras coisas, esqueci-me de acrescentar essa também, porque eu estou tão satisfeito com a vitória do Porto de ontem que até me esqueci de colocar isso aí. Principalmente, agora no Mundial é só deixar Portugal ir a penaltis e pôr aquele guarda-redes a defender penaltis. Portanto, será essa a nossa tática, provejo. Fernando Santos que não te ouça, que senão ele faz mesmo esse. Espero que não. Olha, então, eu sou, desde este ano, também o primeiro ano como MVP de Data Platform e pronto, estou a aprender aqui os cantos da casa também e ter acesso a algum conteúdo com mais alguma brevidade e poder analisar isso e tentar trazer essas novidades aí para a comunidade. Eu sou formador certificado Microsoft. E sou um dos fundadores da comunidade do Power BI Portugal. Nós temos um grupo no Meetup, já vai em 3.600 pessoas da parte da comunidade. Organizamos meetups com uma frequência de mensal, bimensal no máximo. Por isso, o pessoal que estiver aqui que gosta do Power BI já sabe que tem, além do Porto Data, que também de vez em quando chama aí o tópico do Data Platform e do Power BI em específico, tem a comunidade irmã também aqui do Power BI Portugal para vocês aparecerem. E já trabalhei em várias funções na área de business, na área de IT, como business analyst, como arquiteto,
como líder de equipas e em várias indústrias diferentes, atualmente na indústria fintech bancária, e já trabalhei também no retalho, no e-commerce, no supply chain, nas operações, então tenho aí experiência de várias áreas e como é que elas usam também aí os dados. E diria que é isso. Ok, Flávio, agora passo a palavra a ti. Bom, meu nome é Flá Farias, eu estou aqui já em Portugal já há 5 anos, pelo sotaque já deu para perceber que sou brasileiro. De futebol, eu só gosto de FIFA, né, no PlayStation, então, né, não tenho esse coisa. Assim, sou tech lead, trabalho tanto com comunidade técnica, principalmente no Brasil, já tive a oportunidade, a convite do Ivan, de contribuir um pouco. Para mim é muito bacana esse compartilhamento de conhecimento, né, tanto entre Brasil e Portugal, a forma como as coisas são feitas e criadas e pensadas aqui em relação ao Brasil. Sou um fã de jogo de tabuleiro, de jogo de digital e tudo. Sou DBA por formação, mas hoje em dia eu trabalho mais voltado para a área de Big Data. Já passei por diversas áreas e estou MVP já há 5 anos. Né? Então, eu agora fui para o meu 5º ano, ganhei lá o discozinho azul, e é muito orgulho que a gente... Como tem MVP no Brasil, o Claudini, e ele já tem 17 anos, 16 anos de MVP, e ele fala que esse brasão aqui, e Pedro, seja bem-vindo oficialmente, esse símbolo que a gente carrega aqui não é colado com cuspe, é com muito sangue, com muita entrega, com muito suor e com muita luta, né? Assim, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse time de 4 mil profissionais de destaque no Brasil. É isso. Sim, eu acrescento mais ainda que por vezes isto só serve como exemplo porque eu acho que qualquer um de nós que está nesta meeting pode ser um. Eu acho que apenas as pessoas têm que se esforçar de alguma forma para tal. E como é que o podem fazer? Partilhando aquilo que sabem, fazendo sessões como tal qual que nós estamos a fazer, não tendo vergonha. Eu sei que a primeira vez, eu lembro perfeitamente do primeiro SQL Saturday que apresentei, foi em Lisboa a primeira vez. E foi a primeira que foi um mix feeling, porque foi muito estressante. Foi a primeira vez que apresentei em inglês, em primeiro lugar, foi toda a ação em inglês, e ao mesmo tempo para um público que já naquela altura não era assim tão pequeno quanto isso. E foi na Microsoft em Lisboa, e posso-vos dizer que no final a minha t-shirt dava para torcer, era muito suor, muito nervo, tudo. Mas a sério, a partir da terceira, quarta apresentação, isto começa a ficar fluido. Vocês ganham traquejo, que sentem confiança e digo mais, muitas vale vezes, a pena. E muitas vezes o compartilhar conhecimento não é somente palestrar ou gravar vídeo, escrever conteúdo técnico. A gente sabe que qualquer documentação às vezes tem um detalhezinho que é difícil da gente ligar, que tem um traquejo, um pulo do gato. Escrever material, postar em blog, ajudar a comunidade a se desenvolver. Poxa, eu tenho vergonha de falar em público, eu não gosto de gravar vídeo, então não tem problema. Escreve um artigo, comece a compartilhar. Cara, isso é o caminho para você ser um evangelista, porque é o que a gente é. A gente defende o que a gente gosta, né? E o que não gosta. Não é só o que a gente gosta. Atenção. É isso mesmo. E tu lembraste-me agora também da primeira vez que apresentei no SQL Saturday, que foi uma das sessões que depois tu, na altura que estavas na organização, aceitaste, e também estava assim quase a pensar que ia soar a t-shirt e tudo, e tínhamos lá 90 pessoas no SQL Saturday extremamente técnicas a ver uma sessão, e também era a primeira vez que estava a fazer, e pensava no final, vamos fazer aqui perguntas de trucidar e tudo, mas não, lá deu para sobreviver, e depois daí, portanto, foi sempre a melhorar, não é? Infelizmente eu gostava, por acaso gostava, e espero que este meetup seja um bocado diferente. Interajam connosco, têm uma dúvida que eventualmente a gente possa ajudar, e não tenham vergonha nenhuma, levantem a mão, peçam a nossa opinião. Pelo menos do meu Podem lado, pode interromper durante a nossa sessão, podem até fazer uma pergunta que não tenha nada a ver daquilo que a gente tenha a falar. Vocês têm aqui pessoas que, pelo menos eu posso falar, o Flávio tem já bastante conhecimento também em termos de SQL e Synapse. O Pedro está muito à vontade com ferramentas BI, nomeadamente Power BI. Se for em termos de sistemas OLTP ou NoSQL ou Cosmos DB, qualquer coisa, eu também estou à vontade para responder.
Pá, E se for uma coisa que a gente não tiver vontade, a gente depois anota o e-mail, a gente pesquisa. Prometemos responder. Dentro fica no backlog. Mas respondemos. A ideia terá que ser sempre esta de responder, ok? Prontos, ok. Eu vou parar a apresentação, ok? E vamos então começar a falar aqui um bocadinho sobre o Ignite, que foi para isso que a gente basicamente criou ou veio para esta meetup. E eu vou dar aqui o motezinho, ok? Não há assim muita coisa nova que não tenha sido já anunciado no último Ignite para a parte de SQL Server ou Azure SQL, mas existe uma coisa em particular que foi frisada que eu acho que pouca gente ou quase ninguém ainda está aware de como funcionalidade que está a vir. E esta é muito específica para o Azure SQL, que é basicamente um exemplo muito simples será se vocês tiverem uma base de dados em Azure. Diz. Desculpa, deixa eu te pedir uma coisa. Antes de você entrar, o que é o Ignite? Porque tem muita gente que pode estar aqui que nunca ouviu falar do que é o Ignite. Então, mas quem é que viu alguma sessão do Ignite? Querem levantar a mão? Quem esteve mesmo nas sessões? Deixa eu fazer aqui. Ora, reaction. Fernando, ok. Hamilton. Exato. Mais alguém? Pedro, ok. Eu também tive. Okay. Levantei a mão. Ok, prontos. Não muita gente. Ok, de uma forma sucinta, vamos já então fazer aqui o que o Fábio deu como ideia e muito bem, que é o Ignite, é basicamente uma conferência anual que a Microsoft faz, em que ela usa essa conferência para, digamos, ditar o que é que de novo está a surgir em muitos dos produtos, ok? De uma forma geral, sobre o SQL, por exemplo, no ano passado foi quando houve um boom maior, que foi quando foi anunciado uma boa parte das funcionalidades da SQL Server 2022, ok? Ainda é SQL 2022, quanto eu sei, até ao final de 2022 ele vai ser feito como RTM, como versão final. Por isso este ano não houve assim um boom fantástico de novidades, ok? Para outras, ao contrário de outras tecnologias que estão a evoluir bastante dentro da Stack Data Platform, como Power BI, como Power Platform, como Synapse, basicamente são coisas que estão a evoluir bastante, que estão a ter features muito, digamos, muito solicitadas e que muita malta estava à espera e que acho que vai fazer com que esta meetup seja interessante. E para complementar, eu acho que é importante que não conhece muito como é que funciona a Azure. Se a gente olhar as atualizações Power BI, Azure SQL, Data Stack dentro do Azure, nos últimos meses, todo mês teve algum tipo de lançamento. Então, quando chega no Ignite, não tem tanta coisa para ser lançada na prática, porque assim, tudo já é muito dinâmico, né? Então, assim, muita coisa assim, ainda vai ter o preview, mas vai surgir esse recurso, por aí vai. Exatamente, e uma das coisas que acontece muito no Ignite é que o GAs, ou o General Availability, são, vamos dizer, na sua generalidade, na maioria são postos a partir do Ignite, ou seja, são colocados ao público em geral a partir destes eventos, seja o Ignite, ou seja o Build, ou por aí fora, são postos como General Available, ou para quem quiser já utilizar algumas das features que eles tornam available para toda a gente, ok? Ok, pronto. Dito isto, eu vou falar de uma feature que eu acho que é mesmo um nice to have. Foi uma coisa que muita gente estava a pedir há muito tempo em Azure SQL. Não sei se vocês ouviram, mas foi numa espécie de Ask to the Experts, numa sessão do Ignite, em que basicamente foi dito, e existe uma sessão no Mechanics também sobre isso, que o Azure SQL, neste momento, consegue chamar uma Azure Function, por exemplo, através de um trigger. Ou seja, vocês têm um trigger numa tabela que ou vocês querem chamar alguma API, REST API ou qualquer coisa, através de um trigger ou através de uma Store Procedure ou o que quer que seja. Neste momento é possível fazer isso em Azure SQL,
ok? O que é muito bom, ou seja, está-nos a dar aqui uma flexibilidade, bom e mau, ok? É bom para a malta de desenvolvimento e para a malta que gosta de realmente fazer tudo dentro das bases de dados, e é muito mau para aquela malta que faz administração de bases de dados, ok? Eu ouvi CLR, É exatamente, CLR, exatamente. É o velho CLR, ok? De uma forma diferente, mas do velho CLR. Pá, mas de uma forma geral, acho que é uma coisa boa, ok? Estão a tornar a stack toda ela muito, ou seja, MI suporta CLR, SQL Server suporta CLR, porque não arranjar, já que a Azure SQL neste momento não suporta CLR, porque não arranjar uma alternativa para que algumas pessoas queiram chamar uma REST API através de uma function, de um trigger ou de uma store procedure que seja numa Azure SQL. Acho que é uma boa alternativa. E acho que basicamente ninguém vai no conto geral ficar triste por não ter CLR no Azure SQL, ok? Ou vai se esquecer, porque aquilo é um workaround muito, muito bom, na minha opinião. Não, e ele integra, e hoje a gente não pode esquecer que hoje, quando a gente fala de data platform, tá tudo integrado, né? Assim, Exatamente. hoje tudo tem que conversar, não tem jeito. Exato. Assim, Uma das coisas que eu posso dizer com muita certeza é que, e isto é o que é espetacular na stack da Microsoft, é que apesar de termos diferentes versões da SQL, todas elas usam o mesmo SQL Engine, ou seja, todas elas conseguem ler as mesmas linguagens, utilizar as mesmas linguagens, interpretar as mesmas linguagens e trabalhar em consenso, ok? Claro, e se calhar algumas pessoas vão dizer, epá, mas eu ainda não consigo fazer uma coisa tão simples como uma cross database query em Azure SQL. Verdade, não. Há muitas questões de segurança pelo meio, mas eu diria que um dia talvez isso até possa ser possível, mas de momento não é possível. Existem algumas coisas que eventualmente irão mudar para melhor ou para pior, se calhar num futuro, em determinados produtos, mas no geral, atualmente, pelo menos, todo o produto, ou seja, toda a stack Microsoft, toda a stack SQL, neste caso que estamos a falar, partilham todas elas do mesmo engine, o que é muito bom. Isso é muito interessante e bem. E eu até gostava de perguntar, logo com esse anúncio, passou-vos pela cabeça algum use case que vocês já tenham visto de poderem utilizar essa funcionalidade? De poder chamar diretamente as Azure Functions, diretamente num procedure ou diretamente em Azure SQL? Ou uma REST API qualquer. Uhum. Esteja disponível. A única coisa que vocês têm que saber é que essas chamadas são sempre feitas sob HTTPS, ou seja, por um protocolo seguro, ok? E que toda a informação que vai através desse canal de comunicação é encriptado, por isso é seguro por si só. Muito bem. Olhem, eu escolhi aqui também algumas coisas que me chamaram a atenção também no Ignite. Tem aqui 4 ou 5 pontos, depois nós vemos conforme o tempo. Mas ligado a esta questão de ecossistema e de partilha segura, uma das coisas que me chamou a atenção é o chamado, eu vou dizer os nomes em inglês, que é para se vocês quiserem depois procurar a notícia e depois falo da explicação em português. Mas chama-se Cross-Tenant Power BI Dataset Sharing. E o que isso quer dizer é que neste momento, numa organização, é possível, quando nós criamos um relatório de Power BI, por trás cria-se automaticamente um dataset, que não é mais nada menos do que uma base de dados Azure, um Analysis Services que está a correr por trás. E esses são dois artefactos separados, é um relatório e é um dataset. E esse dataset agora é possível de partilhar com outros tenants, com outras organizações externas, o que abre possibilidades muito, muito, muito interessantes. Ou seja, isto já era pedido, uma necessidade, e acabava-se por fazer workarounds e arranjar outras maneiras de conseguir fazer isto, e os dados agora podem ser providenciados como um serviço. Ou seja, utilizadores de outros tenant conseguem se ligar, descobrir e conectar-se a dados de outro tenant. Melhor ainda, conseguem não só ligar-se e usar esses dados, mas construir modelos compósitos. Ou seja, podem pegar nos dados em modo de direct query, não funciona em Live Connection, mas funciona em Direct Query, para quem for mais familiarizado com o Analysis Services ou com o Power BI, existe uma diferença nos dois. E pode construir um modelo compósito, que é, por exemplo, se eu quiser juntar uma dimensão, customizar os dados, juntar mais dados nesse modelo, pode fazer isso. Ou seja, imaginem, por exemplo, eu pensei no caso de uma organização, para dar um exemplo, de e-commerce. E tem tem muitos produtos à venda e tem os vendors todos, não é?
e queria partilhar de cada um dos vendors os relatórios de vendas diretamente com cada um deles e os próprios dados como um serviço para os vendedores. Ou seja, pode ser dados de vendas, de produto, de funil de vendas, dados do Google Analytics, tudo isso, tudo que eles correm e colocarem num dataset, pode ser partilhado via um tenant externo, que eu acho que é mesmo muito, muito interessante. Agora, isto é espetacular, mas como o tio do Spider-Man, with great power comes great responsibility, existem algumas necessidades adicionais que me imagino no sentido de governance e de políticas de gestão de dados, não é? E existe um passo a passo que tem que ser feito. Imaginem que a empresa que vai publicar o dataset é a empresa, o tenant A, e a empresa que vai consumir é o tenant B. E, portanto, o tenant A tem no painel de administração do tenant, das settings do Power BI, tem que ativar um setting geral para a organização toda, que é Allow Guest Users to Work with Shared Datasets in Their Own Tenants. Tem que ativar isso. Pode ativar para a organização toda ou pode só para alguns security groups. Ou seja, dependendo da maturidade da organização, pode fazer isso. E depois, mesmo que isso seja ativo, dataset a dataset é que é gerido isso, ativado mais um toggle, em que diz se eu quero que este dataset esteja descobrível por outras entidades externas. Mesmo que isso esteja tudo feito, depois na organização B, não vai-se conseguir ligar a isto se não estiver o utilizador da organização B como convidado no tenant da organização A. Apesar disso estar acessível externamente, ele só vê como external share dataset se estiver convidado no dataset na organização A. Ou seja, aquelas regras todas do Azure AD B2B aplicam-se exatamente isso para garantir a consistência. Portanto, vocês, se estiverem a tentar partilhar o dataset, nem conseguem descobrir o utilizador a menos que ele exista como convidado no tenant para partilhar externamente. Por isso está seguro. E depois no Power BI vocês conseguem ver uma aba que diz dados partilhados por organizações externas, ou aí no Power BI Service Online, ou conseguem também, por exemplo, ou mesmo no Excel ou no Power BI Desktop, tem uma opção que é o Data Hub, em que vocês conseguem ver todos os datasets que estão partilhados convosco via organização externa. Portanto, isto acho que é muito interessante. Há mais coisas depois, mais algumas regras, por exemplo, se a organização A tiver ativado settings de Published Web, fica automaticamente bloqueado para garantir que ninguém fez ali nenhuma asneira. Portanto, existem mais algumas coisas que estão ali, mas eu acho que isto traz muitas possibilidades. Muitas. Alguém está aqui em concreto quer fazer aqui alguma questão ao Pedro sobre isto aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Isto é um fórum aberto, malta, ok? Precisam ser tímidas. Eu já tenho havido, por exemplo, uma dúvida comum é se isto funcionará, por exemplo, com todo tipo de licenças e, por exemplo, funciona com o Power BI Pro e funciona com o Power BI o Premium per User. Quem entrar, por exemplo, no modo trial do Pro não funciona. Ao mesmo tempo, como é necessário, eu imagino, cria um tenant com um PPU, com um utilizador, isto seria uma maravilha, posso fazer um processo todo e buscar dados, fazer web scraping e criar um dataset ou um datamart e publicar com toda a gente, mas no entanto tem aquela regra que é que o utilizador tem que ser convidado para o tenant, ou seja, que a nível de gestão de custos tem outras implicações do que simplesmente partilhar com toda a gente que nós queiramos de outros tenants. Portanto, é só para ter isso em mente. Que acho que abre aqui muitas possibilidades. É muito interessante esta feature nova. Ok. Alguma questão, malta? Não? Posso levantar aqui uma questão? Força. Esta funcionalidade de share é meramente para read, ou seja, não há qualquer tipo de opção de colaboração. A opção, ou seja, o dataset fica armazenado na organização no tenant A e podemos ligar em modo de direct query na organização B. Ou seja, não temos nenhuma opção de alterar o dataset A. Para isso, sugeria, obviamente, ser um utilizador, um convidado do tenant A diretamente que tenha acesso ao workspace e a tudo isso para poder colaborar. Existem ainda outras coisas que podem ser significativos, que é, tecnicamente, existem 2 documentos que estão publicados na Microsoft, por acaso ainda estou um bocado confuso, estou na dúvida, até quero esclarecer melhor isto, que é, por causa das questões do RGPD e por causa do sítio onde é armazenado os dados, há um documento que diz que os dados são mantidos no local próprio do dataset do tenant A,
No entanto, depois existe outro documento também que diz que os dados, como estamos a fazer direct query, se eu estiver noutra zona, os dados podem ser transferidos ou ficam acessíveis noutra zona, por exemplo, Estados Unidos para a Europa. Estão a ver que isso obviamente pode ter implicações, é só um caso a terem atenção as zonas onde vocês trabalham, no caso de ligarem-se a um tenant, uma organização externa. Não sei se respondi à questão, Beatriz. Sim, Pedro, obrigada. Ok. Fábio, queres partilhar alguma coisa sobre Synapse? Ou outro? Não, quero sim. O Synapse, assim, para quem não conhece, o Synapse, na verdade, hoje, para mim, ele está se tornando um ecossistema de análise de grande volumetria de dados, tá? Dentro do Azure. Ele está conseguindo concentrar o que o Data Factory fazia, ele está conseguindo concentrar o que o antigo DW dentro do Azure fazia, ele está conseguindo trazer recursos que o Databricks tem. Então, assim, dentro de uma única suíte, tá? Para uso. Junto com isso, agora você tem também o Azure Data Explorer. Então, assim, você tem agora o Data Explorer dentro do Synapse, e tem algumas diferenças entre o Azure Data Explorer do Synapse e o Azure Data Explorer enquanto produto apartado, mas isso é uma tabela grande que tem coisas de recursos que contém ou não contém algumas coisas, mas o que eu acho bacana é que hoje é possível você ter um ambiente de dados, que é o Synapse Data Pool, lá, o Dedicated Pool, que você vai ter um processamento paralelo dos dados, todo mundo trabalhando para poder te entregar uma resposta mais rápida, mas você agora também consegue, de uma maneira integrada, trabalhar com o Data Explorer já dentro de uma análise de dispositivos IoT, de logs de sistema, que antes ficava um pouco mais complicado. Por quê? Porque a linguagem em si, a maneira que o Dedicated Pool trabalha, ainda que seja para um grande volume de dados, não trabalha tão bem para aquela velocidade de dados que são inseridos e precisam de uma resposta muito rápida. Então, o Data Explorer ele entra exatamente dentro desse universo. E isso é muito interessante. Além disso, assim, a gente tem uma integração com algumas fontes de dados, como o S3, o Amazon Storage. Tem link do Azure Synapse, do Cosmos DB para o Azure Data Explorer. Tem a parte de métricas, registros, rastreamento do OpenTelemetry, saídas do Stream Analytics, ou seja, eu consigo passar toda uma informação de um dispositivo IoT que está passando pelo Stream Analytics e eu posso jogar isso para dentro de um Data Explorer para ser consumido e armazenado lá dentro. Então, assim, tem muita coisa que está facilitando muito tanto essa parte de exploração de dados, manipulação de dados, etc. Outra coisa interessante é o seguinte, é que agora a linguagem R foi agregada aos notebooks do Spark. Muita gente pedia isso. Por quê? Porque muita gente que trabalha com a parte de estatística prefere utilizar o R no seu dia a dia do que usar o Python, ainda que tenha algumas bibliotecas que possam resolver e etc. Mas é o comum do uso do cientista de dados, a adoção da linguagem R. Isso é bacana. A linguagem R já está funcionando, ela já está disponibilizada, ela ainda aparece como preview, mas assim, ela já está todo mundo já pode usar. Outra coisa é, a Microsoft lançou uma biblioteca chamada Synapse ML, que é uma biblioteca para machine learning, já, onde ela integra diversos recursos para construir em Apache Spark. Qual é a ideia? O objetivo é simplificar a criação dos pipelines de aprendizado, assim, a nova versão já inclui suporte para .NET, integração com GPT, que é a Language Generative Pre-Trained Transformer, modelos, integração com MLflow e um monte de coisa. Então, assim, hoje está se tornando cada vez mais uma suíte. Muita gente pergunta para mim em projeto, o que é que eu uso? Eu uso Data Factory, eu uso Azure Machine Learning, e cada vez eu falo, cara, vai concentrando, porque a Microsoft está trabalhando muito para poder transformar o Synapse como um ecossistema completamente integrado. E eu acho isso muito, muito, muito interessante. Outra coisa que saiu agora também, isso tudo assim, foi o que eu falei logo no início. Se a gente for olhar todos os updates de agosto, setembro e outubro antes do Ignite, tem muita coisa que está sendo lançada. Então, o que eu considerei foi aquilo que saiu no Ignite. Se você olhar, por exemplo, setembro, tem um monte de coisa nova que também já foi disponibilizado, mas assim, eu achei que não fazia tanto sentido, porque nosso foco é mais o Ignite. O Synapse Analytics, no recurso do Pipeline, ele agora simplificou, tem um modelo novo de pipeline para conexão com o Microsoft 365, e assim,
que facilita a conexão, facilita a configuração para você poder consumir os dados do Microsoft 365. Outra coisa é mapeamento do fluxo de dados, que ainda vai sair em preview, tá? Foi anunciado, mas isso ainda vai sair em preview. O novo modelo do pipeline, ele ainda está em versão prévia, tá bom? Então, não dá para você ver. Eu tentei acessar para ver como é que estava, eu não consegui ainda. Mas o mapeamento de fluxo de dados, ele pretende, de maneira geral, limpar, normalizar e nivelar os dados no ambiente Parquet. Então, imagina, eu estou consumindo um dado lá do meu Microsoft 365, ele já vai transformar para Parquet, ele já vai fazer o flating dos dados, então já vai transformar numa grande tabela por causa do modelo do Parquet. E eu posso depois, eles são mais baratos e tal, em consumo, e eu consigo trabalhar isso depois dentro do meu Synapse. Então, assim, cada vez mais o que eu vejo o movimento da Microsoft é o fortalecimento do conceito de machine learning, de inteligência artificial e processamento de grandes informações. E aí tem uma pergunta que sempre me fazem, Flávio, quer dizer que se eu não tenho um volume muito alto, eu não posso usar o Synapse? Não. Todos os recursos do Synapse são completamente apartados. Eu posso simplesmente usar somente o pipeline e fazer só ETL usando o pipeline e utilizar o Synapse. Então, assim, é um pouco também dessa de mente aberta, da gente poder ver que o recurso não é tão engessado como a gente supõe. E é tudo perfeitamente escalável, não é, Flávio? É uma vantagem da cloud. Muito. E é uma coisa que é legal. Por exemplo, tem um único recurso que ele é criado já desde a base, que é o SQL Serverless, e ele é muito baratinho, ele custa acho que $5 por mês, porque é com esse serverless que você consegue fazer uma query dentro de um data lake. Então, assim, eu consigo escrever lá um select, apontar para um data lake, e ele vai me dar um result set lá numa tabela toda arrumada, tudo certinho. E todos os outros recursos eu posso simplesmente criar jobs para poder parar quando eu não estou utilizando. Se eu preciso de mais processamento, escalo. Se eu preciso de menos processamento, reduzo. E isso facilita demais o dia a dia da operação, entendeu? Mas, assim, e a última dica que eu dou é: não existe recurso bala de prata, não existe aquele recurso que ele é único e que vai resolver todos os problemas. Então, é por isso que, assim, é sempre importante, não, eu preciso disso e eu quero chegar em um determinado ponto e é até aí que a gente vai. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma imagem de que um produto vai resolver todos os nossos problemas, quando, na verdade, você tem que tirar produto do meio do caminho para poder reduzir custo, melhorar a performance e ter uma entrega no prazo adequado, entendeu? Então, o conceito do muito é mais, né? Às vezes o muito é mais. Exatamente. Beatriz, tens uma questão? Podes fazer unmute e lançar a questão? Sim, obrigada. Flávio, relativamente a esta questão dos custos com o Synapse, é garantido que transacionar uma solução que já está a utilizar o Data Factory e todos os recursos da cloud, que trará pelo menos os mesmos custos? Garantido eu não posso afirmar para você, porque a gente entra aí numa área comercial, ok? E assim, e às vezes as empresas... É uma zona muito negra, zona muito negra. E às vezes o que acontece? Tem negociação, enfim, mas o que eu posso te garantir hoje, porque às vezes eu olho a calculadora, é que o ADF e o pipeline, eles, apesar de parecerem e de serem internamente o mesmo produto, eles têm a mesma precificação, tá? Mas, assim, são times de desenvolvimento e de suporte diferentes. Mas quando você vai ver precificação, a forma de precificar, eles são iguais. Uma única coisa que não tinha no Synapse, no pipeline, que era o cluster do SIS, do Integration Services, agora já tem, porque antes só tinha no Data Factory, você não conseguia, antes, não é tão recente, mas antes você conseguia subir um pacote do SIS para o Data Factory, mas você não conseguia fazer isso dentro do Synapse. E hoje isso já foi removido. Hoje o Synapse você consegue criar um cluster do Integration Services para você poder fazer o deploy do seu pacote do SIS e poder rodar lá dentro do SIS, dentro do seu cluster. Mas a precificação, se você quiser tirar uma dúvida, é simples. Você abre a calculadora do Data Factory, você abre a calculadora do Synapse. A única dica que eu dou é, dentro do Synapse a calculadora é confusa, porque ele mostra todos os recursos. Vai mostrar o Spark, vai mostrar o pipeline, vai mostrar tudo. Foca apenas no pipeline, coloca as mesmas configurações e você vai ver que o preço vai bater. Se não bater, olha se não tem alguma coisa já by default do Synapse, que está em uma outra categoria, por exemplo, o Serverless,
ou a zona de redundância, pay as you go, e por aí vai. Mas o custo mantém, o custo é o mesmo. Ok. Obrigada. Obrigada. Mais alguma? Mas alguém quer fazer alguma questão ao Fábio? Não? Um, dois, ok. Prontos, ok. Eu posso agora só acrescentar uma coisa muito rápida, que foi uma das coisas que não se falou muito, nem no último Ignite, neste mais uma vez também não se falou muito, mas que eu acho que é uma feature muito pá, que vai permitir, principalmente à malta que faz administração de base de dados, eu acho que estou aqui a ver alguma dessa malta aqui na reunião. Basicamente, acho que a maioria dessas pessoas basicamente ouviram falar de Contained Availability Groups. O que é que isto é? Isto é nada mais nada menos que um workaround para a problemática de logins e por aí fora não serem replicados entre réplicas dentro de um Availability Group, ok? De salientar que isto não resolve todos os problemas, ok? Do Always On e dos jobs e por aí fora, da replicação desses objetos todos, porque não replica objetos a nível da instância, mas tudo o que estiver dentro daquele containable groups, basicamente porque ele tem o seu próprio tempo DB, ele tem a sua própria, basicamente, master, tudo é replicado para as outras réplicas, ok? Uma coisa que perdemos com isso, eu acho que se calhar num futuro próximo a Microsoft eventualmente vai resolver esse problema, será basicamente o facto de deixarmos de ter a possibilidade com o container da Availability Groups de haver um distributor da Availability Groups, ou seja, da gente fazer um simples conexão com outro SQL, outra localização geográfica, através de um distributor da Availability Group. Ou seja, isso é uma das coisas que a gente não consegue através de um container da Availability Groups. Mas se o cenário for tão simples quanto, opá, só quero ter um AG e que basicamente eu não me quero estar a chatear com manutenção de base de dados e quero que todas as réplicas tenham os mesmos logins, os mesmos agent jobs e por aí fora, e não ter aqueles problemas de sincronismo e não sei o quê. Container Groups é uma nova feature que existe e que vem resolver essa problemática, pelo menos de uma forma simplista. Neste momento, eu acho que no futuro eles irão melhorar bastante isto. Isto tem pernas para crescer, mas de momento só alguns dos objetos ainda, quando eu digo alguns objetos dentro do Availability Group, é que estão a ser replicados, ok? Objetos ainda a nível de instância e por aí fora, objetos que sejam criados, users que sejam criados a nível de instância e não dentro do Container Availability Group, porque o Container Availability Group, como eu disse, tem a sua própria base de dados de sistema, não é? Basicamente continuam a não ser visíveis e têm que ser, digamos, sincronizados com outras réplicas, ok? Alguma questão em relação a isso? Alguém quer fazer alguma questão? Alguém já experimentou Container Availability Groups? Fernando, eu acho que tu já deves ter brincado eventualmente com o 2022. Não, Não. infelizmente ainda não experimentei o Container Availability Groups, mas está na pipeline para experimentar mesmo. Ok. Temos mesmo esse problema com as ARs de ter que andar sempre a replicar manualmente as coisas e os automatismos são o que são. Falham sempre com o gajo mais importante, falham sempre com as coisas mais importantes, mas está na pipeline. Sim, e os automatismos às vezes não resolvem falhas nossas próprias. Que a gente às vezes, quando é para remover um utilizador, esquecemos muitas vezes de removerem todas e muitas vezes o automatismo não dá por ela desse mesmo fator. Ou não tem em conta esse mesmo fator. Alguns scripts que estão disponíveis na web, pelo menos, e que muita gente utiliza e eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles, ou que já me chegaram às mãos como queixa, basicamente não têm em conta esse tipo de coisas. Mas sim, acho que é uma feature com muito potencial. E que basicamente vem resolver uma problemática grande de maioria da generalidade dos DBAs,
Não está perfeita? Não, longe disso, mas foi o primeiro passo e acho que, como em tudo dentro do SQL Server, pelo menos tudo nasce. Só há uma tecnologia que eu tenho pena que não tenha evoluído e eu acho que o Fábio se calhar vai dizer que tem a mesma ideia, que é o in-memory OTP, que é uma coisa que desapareceu. Infelizmente, e era uma coisa que tinha muito potencial, não sei porquê, mas tem sido um desinvestimento, ou não tem havido investimento. Acho que se focaram muito na session state, na problemática da session state, quando desenvolveram aquela feature, mas desde então não houve, digamos, nada fantástico de volta daquilo, o que me deixa com alguma pena, que acho que aquilo tem, eu tenho sim, casos. Eu tenho casos em que uso aquilo e que é bastante, digamos, poderoso. Agora, eu acho que também, assim, a gente também tem que entender que de maneira geral, a Microsoft, ela, não só a Microsoft, né? As empresas, elas navegam muito no uso e no direcionamento que eles querem dar. Se a gente olhar, em memory foi colocado um pouco de lado, né? Mas aí você olha o Synapse. Ele tem muito do conceito do in-memory. Sim. Então, eu acho que é... Não, o que eu quero dizer é que dentro, ou seja, o conceito foi lançado, digamos, foi tornado geral. Foi muito bem aceito. Exatamente, e muito bem visto. Houve muita coisa que foi solicitada em cima daquilo que já existe. Muitas dessas coisas não foram para a frente por, digamos, restrições da tecnologia, mas muitas delas poderiam ter sido, digamos, evoluir. Eu acho que isto tem a ver com o que o mercado realmente pede, Isso. ou que os grandes clientes pedem, não é? Porque se a gente for parar para pensar hoje, qual é o grande mercado da Microsoft? É nuvem. Então, não tem muito sentido ela incentivar que as pessoas usem memory dentro dos seus data centers, porque ela quer que as pessoas usem o seu data center. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito isso também, né? Então, a possibilidade de você escalar, a possibilidade de você usar, né? Do que você, porque o in-memory, enfim, você tinha que ter um servidor que aguentasse. Então, ela vai na contramão. No momento que ela está dizendo, vamos para a nuvem, mas ela te diz, ó, ao mesmo tempo, ó, pessoal, vamos subir aqui sua máquina para você poder usar o recurso do in-memory. Então, tem muito isso também. Pedro, queres partilhar mais alguma coisa sobre Power BI? Algum ponto claro, que tu queiras? Olha, tem aqui talvez mais dois aqui que me chamaram a atenção. Um deles foi o Data Model Editing no Power BI Service. Isso o que é? Aqueles dois artefactos que eu falei quando a gente publica um relatório feito no desktop para o Power BI Service, nós publicamos o report e o dataset e conseguimos editar diretamente no browser o relatório, fazer modificações, mudar o visual, adicionar campos novos, algumas tem mais limitado, mas conseguimos fazer várias coisas. Mas quando publicamos o dataset, que é a base de dados, não é, do Analysis Service, não temos nenhuma maneira de diretamente no browser poder editar e adicionar colunas, adicionar tabelas novas, mudar as relações, aquelas coisas todas que se pode fazer no desktop. E neste momento isso agora já vai ser possível, sairá agora se não estou em erro, em novembro de 2000 agora deste ano, e permitirá, com algumas limitações, começar algumas funcionalidades básicas, isto criar métricas, criar colunas, criar tabelas, a parte do Role Level Security, criar os papéis de segurança e atribuir isto, editar as relações e o tipo de modelo, será possível fazer diretamente no dataset do Power BI Service. O objetivo é atingirmos a paridade, que é gradualmente mais funcionalidades serem adicionadas na edição de datasets online, até que futuramente não seja necessário talvez o Power BI Desktop. Portanto, será esse o caminho. E posso-vos dizer que isto é muito interessante, porque já estive informações principalmente de aulas que dei ou formações e mais de iniciação, por exemplo, ao Power BI, e as pessoas tinham uma dificuldade com o equipamento que tinham para poder correr o Power BI Desktop. Falta de memória e algumas coisas, porque aquilo mal abre, gasta lá 1 GB. Se tiver um Teams, já sabem que já vai mais 1 GB, portanto, rapidamente 4 GB de memória já não dá. E, portanto, este facto de poder editar e fazer algumas coisas no browser já houve mais possibilidades. Portanto, eu acho que isso será muito interessante e atingir a paridade.
Prevejo alguns problemas de quem queira depois fazer coisas no service e depois fazer o download e fazer mais coisas no desktop. Obviamente vai haver aí uma aprendizagem, por isso isto é uma coisa nova e certamente o feedback aí para a equipa de produto será interessante para se atingir a paridade. Esta é uma coisa que me chamou a atenção. A segunda é extremamente simples, que é a possibilidade de ver ficheiros Power BI, o PBX, no OneDrive e no SharePoint diretamente sem ser necessário fazer o download. É isto, basicamente é esta a feature, ou seja, elimina a necessidade, por exemplo, de envio direto de ficheiros, de arquivos PBX entre utilizadores, terem que ter instalado no desktop e abrir. Agora, isto são os prós e também para utilizadores, por exemplo, o Power BI até hoje ainda não tem uma boa maneira de versionamento dos PBX, da metadata dos PBX, e portanto, quem tiver utilizar o SharePoint diretamente como o local de versionamento, é possível com as suas limitações, pode, pelo menos diretamente, abrir o PBX lá e ter uma pré-visualização, não é para querer comparar visualmente, para além das outras propriedades que pode comparar de outra maneira. Por isso acho que isto também é interessante, tem prós, pode ter alguns contras, que é os utilizadores que não têm ainda muita experiência com Power BI e non-IT, a questão do Shadow IT pode ainda ter aí mais algumas possibilidades, que é algumas das críticas é, por exemplo, administradores de Power BI não quererem que os utilizadores coloquem relatórios publicados no My Workspace, que é aquele workspace que toda a gente tem acesso antes de ter workspaces gerais para depositar os relatórios. Imaginem agora, simplesmente no OneDrive nós podemos dar acesso, alguém está a fazer refresh no Power BI Desktop e a manter ali uma versão no SharePoint ou a manter no OneDrive e os utilizadores que vão lá conseguem abrir, conseguem ver os dados. Portanto, acho que vai necessitar aí também. É interessante, mas tem prós e pode ter alguns contras no sentido do Shadow IT, que será necessário também ver aí como é que se pode gerir isso. Mas acho que, no fundo, é uma funcionalidade interessante, depende da maneira depois como for utilizada também. Portanto, estas duas realmente chamaram a atenção. Acho que são interessantes e são simples e intuitivas de utilizar. Okay. Alguém tem alguma questão que queira fazer? Beatriz, força! Desculpem estar a. Não, isto foi feito. Espero que não é isso mesmo, Beatriz. É isso. Tu estás a dar o exemplo para quem não é. Mais nada. Pedro, nesta questão do versionamento dos PBX, é um tema que há uns tempos explorei bastante e no fundo, o que optámos por fazer foi versionar os PBX num servidor do Git, ok? Mas existem aqui algumas dicas ou tipo alguns cenários diferentes de o fazer? Não, portanto, chegaste às mesmas conclusões que normalmente se chega, ou seja, ou o Git ou outro tipo de repositório, ou diretamente o SharePoint, normalmente são as duas soluções utilizadas. É mesmo por causa da questão do tipo de arquivo que o PBX é. Eventualmente, com esta solução de trabalharmos tudo diretamente no web, talvez no futuro venha aí uma solução diferente para podermos fazer isso tudo diretamente, em ligação com o Azure, com o Synapse e com TFS, uma outra solução de DevOps, mas neste momento, efetivamente, não existe uma boa maneira de fazer isso, que não essas duas maneiras e com várias limitações que elas têm, Beatriz. Ok, obrigada. E se conheceres alguma melhor, portanto, partilha, por favor, que eu acho que é do interesse da comunidade e de muita gente que trabalha com isso. Até o momento ainda não, mas se surgir, claro, partilharei. Obrigada. Nada. Obrigado, Pedro. Ora bem, malta, são 7h26. Eu queria deixar, já estamos aqui mais ou menos há 1 hora. Eu queria deixar aqui um bocadinho de tempo aberto para questões nem que não sejam relacionadas com o Ignite, questões que vocês queiram lançar a qualquer um de nós que está cá na meeting. Eventualmente ter as cabeças a pensar onde chutar algumas soluções. Tem aqui um bocadinho um espaço aberto, se vocês quiserem fazer alguma questão, alguma opinião que vocês queiram da nossa parte, qualquer coisa, somos todos ouvidos. Querem levantar aí as vossas mãozinhas e abrir os vossos microfones? Ter algum problema que vocês tenham no dia a dia, que gostassem de ter uma opinião? Isso de certeza que haverá sempre problemas, não é, Eba? Se não houvesse, não éramos precisos. Nenhum de nós tinha trabalho, basicamente, se não houvesse problemas. Não? Ninguém? Beatriz, força.
se calhar levantar aqui 2 temas que ainda não consegui explorar em grande detalhe, mas que vocês podem dar dicas não só de como fazer, mas até de referências de conteúdo. E um tem a ver com o Data Factory e outro com o Power BI. Relativamente ao Data Factory, que é um dos serviços que nós estamos neste momento a utilizar, algumas dicas para redução de custo, ou seja, se verificarmos ou se nos for alertado para essa situação, há objetivamente funcionalidades ou opções que nós devemos utilizar para nesse sentido? Tá. De maneira geral, e não somente no caso do ADF, qualquer serviço que você paga pelo consumo, o que encarece é o consumo que você dá a ele, ok? Ou seja, se você precisa processar uma quantidade X de dados, transferir uma quantidade X de dados, e a Microsoft ou qualquer cloud player te cobra pelo processamento daquilo, ela te diz, olha, eu te cobro tanto por esse volume. Não tem como baixar esse custo, tá bom? O que você pode fazer é buscar alternativas onde eu levo uma quantidade menor de informação, onde eu uso um artifício eu não faço, por exemplo, Dataflow. Dataflow é caro pra caramba, então eu sempre recomendo, sobe um cluster do Databricks, ou então sobe um Synapse lá no Spark, faz o tratamento dos dados usando o notebook, vai ser mais barato do que talvez você fazer usando o Dataflow. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá bom? Às vezes tem gente que diz, não, tudo bem, eu prefiro usar Dataflow em tudo, tá bom. Então, não tem muito a melhor forma. O que tem que se pensar é, se você precisa processar 1 milhão de registros a cada 30 minutos dentro do Cosmos DB, aquilo tem um custo. E esse é o seu SLA, não tem jeito. O Cosmos vai te cobrar pelo processamento de 1 milhão de registros. Ah, Flávio, mas eu tenho... Por que eu tenho 1 milhão de registros que me cobra 10 euros e em outro sítio eu tenho 1 milhão de registros que cobra 1.000? Porque registro é diferente do tamanho do registro. Do registro, é. Então eu posso ter um registro que tem ID, que é um inteiro, e o nome, que é um vachar. E eu posso ter um registro que tem 50 colunas. Invariavelmente o tempo de processamento é muito maior. Então, assim, essa brincadeira, ela tem que ser explorada lá no início do projeto, porque senão há esse problema. Outro cenário que acontece, e eu digo isso já, porque eu já passei por projeto assim, que é, quando você sai de um data center e vai para a nuvem, independente da nuvem, independente se você está fazendo as is, saindo de uma máquina aqui do data center, indo para uma VM num cloud provider, ou indo para um serviço no Azure, nos primeiros meses você vai ter uma alta do custo. Por quê? Porque a cloud é igual mato. Você está chegando ali agora, você não conhece, você ainda não entende como é que funciona, como é que reduz o custo daquilo, e custo às vezes é ajuste fino. Exemplo, se você pegar uma máquina que você tem no seu data center, porque esse exemplo já engloba isso que você está me falando e outras coisas desse tipo. Você tem uma máquina no data center que tem 32 GB de RAM, uma quantidade X de core e etc. E você vai para o Azure, e aquela máquina no seu data center está 100% sempre. Você sobe uma máquina no ambiente do Azure igual. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Ela vai ficar em 20%, 30% de consumo, porque é uma arquitetura otimizada. Então, quando você começa a acompanhar os logs, você diz, nossa, mas eu estou usando a mesma máquina que eu tinha no meu data center e eu só estou consumindo 30% dela. Então, eu vou abaixar aqui a configuração dela, eu pago um valor menor. E é simples. Então, esse cuidado, essa análise de por que está ficando tão caro. O que está ficando caro? É tráfego dos dados? Atividade externa do Data Factory? É uma atividade interna do Data Factory? É a cópia dos dados? O tratamento? Entender onde está caro pode te ajudar a colocar um componente antes ou depois que faça metade daquele trabalho, que talvez seja mais barato, do que você usar só uma única ferramenta que resolve tudo. Verdade. Okay, e como em qualquer estratégia, ou seja, minimizar, portanto, processamentos e loads completos e trabalhar mais no incremental e diminuição de frequência. Exatamente. Isso é agnóstico à ferramenta, são sempre estratégias que reduzem custos, não é? Exatamente. Sim, isso sem dúvida já temos em place. Pronto, ainda assim fazia sentido para mim fazer esta pergunta.
Ok, Força. obrigada. Tinhas uma segunda, Beatriz. Queres fazê-la? Força. Ou seja, em âmbito do Power BI, outro desafio também relacionado com esta questão de DevOps. Há alguma referência em termos de conteúdo ou estratégia para no Power BI Services gerir múltiplos ambientes? Existe alguma, a nível de DevOps, há duas pessoas que recomendo seguir o conteúdo. Uma especificamente no sentido de ambientes organizacionais, é o conteúdo da Melissa Coates, que recomendo, e ela há pouco tempo teve no Power BI Portugal, tem coisas muito interessantes, mas no sentido de como é que organizamos, por exemplo, o link de datasets, relatórios que estão no outro workspace do que datasets. Nesse sentido, acho que o conteúdo dela é extremamente interessante. Outro sentido, mais no quantos ambientes, utilizar deployment pipelines versus usar diretamente no Azure algum tipo de versionamento, recomendo o Datamark, que é um MVP da Microsoft também, acho que tem um conteúdo também muito interessante, tem um blog onde costuma postar artigos sobre isso. Portanto, seriam os dois, mas estás a ver que são um bocadinho, um no sentido organizacional, de estratégia, e no outro no sentido de estratégia de ambientes a nível de desenvolvimento. Se quiseres, deixa aqui o meu contacto depois no chat e posso-te enviar um e-mail com os links que recomendo, ok? Tá no multivan? Sim, desculpa. Eu pus aqui o site dela. Acho que o Pedro saiu fora. Estás cá, Pedro? Não, o Pedro tá aqui. Ok, prontos. Eu pus aqui o link do site dela. Tem aqui os blog posts que ela tipicamente deixa. Realmente é a melhor pessoa que eu também conheço para isso. E isso. disse que calhar bem morar cá para Portugal, por isso. Sim. Mais que uma vez que ela já referiu isso. Ainda não o fez, mas já teve cá muitas vezes em Portugal. Um grande passo. Um grande passo. Mas ela gosta do país, sim, é verdade. Mais alguém quer fazer uma questão? Não? Ivan, antes de fecharmos, eu tinha aqui um ponto até que gostava de mencionar, que não falamos, que foi logo no keynote do Rohan Kumar, que foi o anúncio do Microsoft Intelligent Data Platform Partner Ecosystem. E eu acho que isso foi, portanto, foi o keynote. E eu vi, não sei se conhecem o que é que isto quer dizer, mas basicamente, como vocês já viram, outro tipo de ferramentas integradas diretamente, por exemplo, o Databricks, integrado diretamente dentro, não é, da cloud Microsoft. O que vai acontecer agora é vamos ter ainda mais parceiros a ter integrações nativas dentro da cloud Microsoft. E estamos a falar diretamente, por exemplo, Confluent, Informática, DBT, MongoDB, Click. Portanto, quer dizer que vocês podem ter coisas como Kafka integrado diretamente, MongoDB, podem ter este tipo de ferramentas com integração nativa. Estão a ver a simplicidade que pode trazer de processos, de vocês terem tudo, portanto, num Intelligent Data Hub. E, portanto, abrir isto para mais parceiros, não combatê-los, mas abrir para mais parceiros, acho que é uma estratégia muito interessante. Vamos ver se a concorrência, portanto, os outros dois grandes competidores, que tipo de estratégia seguem também em relação a isto para combater isso. Que parece-me muito interessante. Eu diria que eles vão ficar parados, porque se não faz dinheiro, não querem. É um bocado assim. A AWS, simplesmente, tem sido assim. Se não faz dinheiro, não quer. Porque temos visto ao longo, ou pelo menos eu tenho visto ao longo da história da AWS, a quantidade de coisas que eles vendem e que é, digamos, nascido de ferramentas open source, mas que depois não se disponibiliza o source code, não é? Para as comunidades, é enorme. Ou seja, a maior parte dos produtos que eles vendem de uma forma até cara, basicamente vem tudo de produtos que são free. Por incrível que pareça, como a Aurora, por aí fora, não é? São produtos que são free.
na sua realidade. Aquilo são um Postgres, ok? Eu sei que a nível empresarial são pagos, mas na sua generalidade são produtos que são free. Não, e digo mais, a Amazon ela tem uma metodologia e o CEO, nunca lembro o nome dele, Bezos, né? Ele fala claramente, nós somos uma empresa que assim, a gente começa a desenvolver algo desde o primórdio da Amazon. A gente investe e tal. Se a gente entende que aquilo não tem futuro, a gente não está preocupado para perder dinheiro. E assim, eu não acho, vou ser muito sincero, eu não acho até que ponto isso está errado. Talvez não esteja essa mentalidade. A gente tem muito aquilo, poxa, se eu já andei 50%, eu não vou voltar, porque eu ando mais 50% e eu completo o meu desafio. Só que às vezes, no último trecho da caminhada, é onde você tem boa parte dos problemas. E é onde você investe mais. Exemplo, mudando completamente, vamos construir uma casa. Não é o desenho da casa, não é o início da construção, é quando você vai no detalhe que você vai botar a torneira, vai botar a decoração, é onde você mais gasta. Se você tivesse antes parado, opa, vou parar por aqui, é melhor eu começar do zero, você talvez gastasse muito menos. E ele tem essa mentalidade, né? Yeah. Bem, malta. É isso. Quero agradecer ao Pedro por estar presente, quero agradecer mais uma vez ao Fábio pela disponibilidade, a todos que estão cá ainda e que têm sido resistentes e que aguentaram até o fim. Muito obrigado a todos por estar aqui connosco. Este tipo de sessões acho que são no futuro muito ricas para ser usadas não só quando existe Ignites, mas eventualmente de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses haver uma reunião em que 3, 4 pessoas como nós se disponibilizam a responder e a ajudar tecnicamente pessoas da comunidade, ok? É uma coisa que a gente vai pensar e discutir para o futuro. Ok, malta? Boa ideia. Ivan, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Um prazer. Sempre. Como eu lhe disse no telefone, vou dizer agora para ficar gravado, você não pede, você manda. É só dizer, Flávio, vamos, e eu vou estar sempre junto. Você é parceiro. Pedro, mais uma vez, parabéns pela sua primeira nomeação e que ela dure anos e anos. E que tenha MVP Summit esse ano, para que a gente possa conviver um pouco lá de novo, né? Matar saudade. Ver umas cervejolas americanas, exatamente. Muito obrigado a todo mundo de novo pelo tempo, pela paciência. Fiquem à vontade para adicionar no LinkedIn, para trocar ideia, para conversar. Beleza? Abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ivan, ficamos à espera depois daquele presencial também, é? Tá, vamos lá. Exato. Tchau. Um abraço. Tchau. Fiquem bem, todos.